No vídeo de hoje, vou explicar para vocês como e por que eu produzo alfaces e outras verduras sem usar nada de solo. Eu não uso nada de terra. Então, para começar esse raciocínio, eu queria começar explicando por quê. A ideia por trás de toda esse racional é a gente conseguir controlar melhor as características do ambiente que aquela planta está inserida para a gente poder gerar mais produtividade na nossa cadeia. Então, a gente já tem algumas pesquisas indicando que produzir alface, que é uma planta de frio no Brasil, vai ser muito desafiador se a gente não tiver tecnologia embarcada junto. Eu já tenho uma pesquisa da Embrapa, por exemplo, que fala que produzir alface a céu aberto no Brasil vai ser basicamente inviável até 2050, porque as chuvas são muito fortes e a temperatura também, esquentando, deve prejudicar também o cultivo de alface a céu aberto. E aí, para burlar isso, a gente vai para um sistema com mais tecnologia embarcada, que é a hidroponia. E aí a gente planta em um sistema de estufas e usando a água como o nosso substrato. Então, basicamente, a gente oferece todos aqueles nutrientes que a planta ela vai precisar para crescer, que são nutrientes que hoje ela busca no solo, né? Então, nitrogênio, potássio, cálcio, tudo isso que ela busca no solo e que está dissolvido no solo por conta de ação de bactérias, né? Então você tem lá matéria orgânica que vai ser decomposta por essas bactérias e se transformar nesses materiais para ficarem disponíveis para a planta, a gente já oferece isso diretamente num fluxo de água. A planta não sabe se ela está no solo ou se não está no solo, a gente oferece tudo que ela precisa e aí ela se desenvolve. Então a gente consegue ter muito mais clareza dos parâmetros que a gente está colocando para essa planta crescer. Então a gente controla o pH objetivamente, né, com muito mais clareza, a gente controla quanto de cada nutriente a gente está colocando ali para a planta, e isso transforma o processo em um processo muito mais preciso do que plantar. Mesmo que você faça o controle do solo, é difícil você manter um solo todo homogeneizado, né? Então as nossas caixas d'água, que estão aí aparecendo no vídeo, tem essa água de uma coloração diferente, porque elas têm essa característica de uma certa série de nutrientes para fazer esse processo que a gente chama de fertirrigação, tá? Então, o motivo principal é esse. E aí a gente ainda complementa todo esse controle com uma estufa que protege desses intempéries do tempo, né? Uma chuva mais forte, uma chuva de granizo, uma geada, toda a estufa protege e homogeniza também os raios de sol. Então, quando a gente recebe a luminosidade, a nossa estufa ela dissipa esses raios de sol evitando sombras, e tem uma homogenização um pouco maior desses raios de sol na planta, que também melhora o crescimento. Então a gente está protegido e com uma eficiência maior em termos de produção também, porque a gente está dando aquilo exatamente que a planta precisa. Ela está num ambiente de bem-estar máximo ali que ela poderia estar. Então a gente escolheu esse método de produção exatamente para isso. E também porque ele é mais eficiente do ponto de vista de espaço. A gente não tem uma disponibilidade de terra muito grande, então, para a gente, produzir o máximo possível no menor terreno possível é ótimo. E, além disso, ele ainda é o mais sustentável possível, porque a gente também não tem uma disponibilidade de água infinita, e ele, apesar de ser produzido na água, como a gente circula essa água durante algum tempo, até a gente fazer o descarte, a lavagem da caixa d'água, a gente também economiza cerca de 90% da água comparado com um cultivo tradicional no solo. Então, essas são as vantagens, por isso que a gente embarcou nesse processo de plantar realmente na hidroponia. Hoje a gente usa 2 sistemas de hidroponia. O primeiro sistema é o sistema mais tradicional, eu acho, que a gente acaba chamando de NFT. Esse sistema, basicamente, ele é um fio de água, né? Então é realmente um filme de água ali que fica passando para a planta, essa água lotada de nutrientes, cheia de fertilizantes, e a planta vai se alimentando ali dessa água para crescer e para ter um desenvolvimento melhor. E o segundo método que a gente acaba usando é um método que algumas pessoas chamam de semi-hidroponia, mas é uma hidroponia também, que é em calhas. Então a gente bota um substrato nessas calhas, passa uma fita de gotejamento, e aí de tempos em tempos essa água ela irriga o gotejamento, esse substrato, então ela irriga esse substrato, ela é recolhida, volta para a caixa d'água e a gente rebombeia ela novamente, então ela fica também circulando. Algumas pessoas chamam de semi-hidroponia, mas a forma mais precisa seria chamar de fato de uma hidroponia,
com substrato, né? Então nada demais. E aí, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem um processo bem interessante. Então primeiro a gente tem que tomar um super cuidado com as nossas caixas d'água. Então a primeira coisa é que a gente realmente toma bastante cuidado com a qualidade da água. Ela tem que estar com os nutrientes em dia. A gente usa uma medida que chama condutividade elétrica da água para saber que esses nutrientes estão em dia. Além disso, a gente precisa garantir que ela esteja limpa. Então de tempos em tempos a gente também faz uma limpeza da água, em geral, mais ou menos num ciclo de um alface, né? O nosso sistema ele é rotativo, então a gente não pega exatamente um ciclo, mas a gente mede ali por volta de 25 dias, a gente faz um descarte, uma limpeza para começar essa água do zero, limpíssima. Depois, a gente tem que tomar todo cuidado no processo de fato da hidroponia, e a gente tenta fazer isso com louvor, né? A gente faz isso com louvor. Então, a primeira coisa as nossas mudas são nossas, de fato. A gente não compra mudas de outros produtores porque a gente gosta de garantir a nossa semente, a nossa qualidade, o nosso processo. Então, a gente faz o semeio dessas mudas no ambiente inerte. Em geral, a gente usa uma espuma fenólica. A gente semeia, elas vão ficar ali 3 dias mais ou menos no isopor, no ambiente úmido e escuro, para simular o que acontece na natureza. Então, imagina uma semente. Ela cai e fica embaixo da terra, no ambiente úmido e escuro. Ela vai começar a sair, né, começar a germinar até que ela chega no sol. E a gente faz exatamente esse processo. Então ela fica ali 3 dias no escurinho, depois ela vai exatamente para o sol, e aí ela pode começar a crescer. Então a gente leva ela para um viveiro, que ela vai ficar ali mais ou menos uns 7 dias, até ela chegar no ponto de passar para a próxima fase e entrar pela primeira vez, de fato, nesse sistema rotativo de água, que ela vai para o que a gente chama de berçário. É um perfil que tem buraquinhos menores, ele é um pouquinho menor. E qual que é a vantagem? Ele consegue abrigar muito mais plantas. Então, num espaço menor, a gente tem plantas para alimentar basicamente todo o sistema. Então, a gente mantém ali um berçário. Essa planta ela vai ficar no berçário durante mais ou menos 7 dias, que ela já está no sistema, mas ela está ali num espacinho condensado. E depois ela vai para o final, que é o que de fato limita a nossa produtividade. Porque hoje eu posso semear o quanto eu quiser, e eu tenho mais berçário do que eu tenho de buraco no final do sistema. E no final do sistema, a planta vai para lá e ela vai ficar ali mais ou menos uns 25 a 35 dias, até que ela seja de fato colhida e mandada para o mercado, né? Ela passa por um processo de limpeza para aí ser enviada para o mercado também. Então, o processo hoje ele é basicamente esse. A gente faz esse processo todo para garantir qualidade, para garantir para a gente uma previsibilidade de produção, porque a gente não passa por intempéries do tempo. Lógico que passa, porque uma planta no ambiente mais frio vai crescer pior do que uma planta no ambiente mais quente, ela tem um metabolismo um pouco mais lento, ela trava, como o pessoal fala. A gente também está sujeito à incidência solar no inverno, no verão, temperatura também acaba influenciando a planta, mas a gente corre menos risco, vamos dizer assim, de ter intempéries do tempo mais complicados, né? Então, por exemplo, uma chuva de granizo, uma ventania que pode danificar a planta, ou, por exemplo, um solo encharcado que vai gerar doença. A gente consegue ter um ambiente ali dentro da estufa muito mais controlado. E a gente segue todo esse processo para gerar, no final, um produto de extrema qualidade, que é o que a gente prega para o mercado. Queria contar para vocês, então, esses são o como e o porquê a gente produz nesse sistema. E aí espero vocês essa semana ainda para a gente continuar fazendo vídeos no formato mais tradicional, pegando estrada e mostrando para vocês também um pouco dessa minha vida tocando essa operação aí de hidroponia, que já está 1 ano e meio, mas que a gente deve levar agora e fazer uma expansão importante para a gente poder dar mais tração ainda. Então espero que vocês tenham gostado, vão acompanhando aí, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like também, se possível. Valeu, um abraço.